Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje estamos indo para o nosso 83º vídeo e vamos nos basear em Mateus 12, de 22 a 24 e também os versículos 31 e 32. Desde já curta, se inscreva e depois compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Então, vamos imediatamente para Mateus 12, 22, que nos diz assim: trouxeram-lhe, isto é, a Jesus, então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Os versos 31 e 32 agora dizem: portanto, eu vos digo, disse Jesus, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Olha, nós estamos de fato diante de um texto daqueles que tem muita disputa, muitas maneiras de se enxergar, muitas interpretações. Quero colocar aqui minhas observações, minha leitura, na expectativa de ajudar você a construir um pensamento que possa representar de fato o que esse texto quer nos ensinar. Jesus tinha expulso demônios de uma determinada pessoa e os fariseus disseram que ele o tinha feito através de Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus disse que esse pecado não teria perdão. Ponto. Então eu quero começar fazendo o seguinte, eu quero fazer uma diferença entre pecados contra o Espírito Santo e o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. São coisas diferentes. Por exemplo, se você vai comigo em Efésios capítulo 4, verso 29, temos assim, Paulo escrevendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Podemos entristecer o Espírito de Deus através da nossa maneira de falar. Vejo tantos crentes assim, tão relaxados na forma de falar, assim, despreocupados. Está muito triste isso. A mentira, o palavrão, sim, isso entristece o Espírito de Deus. Um outro texto, Atos 5, quando Ananias e Safira venderam um terreno, guardaram parte do preço, mas disseram lá na igreja que entregaram tudo, queriam fazer uma média lá, a Bíblia nos diz que, verso 4, que não mentistes aos homens, mas a Deus. E eles caíram duro ali, cada um por sua vez, né? Ananias e depois a Safira, sua esposa. Eles mentiram, né? Olha, se você quiser dizer que Ananias e Safira foram para o inferno, é problema seu. Assume isso sozinho. Eu estou fora desse negócio aí, tá bom? Não vai dizer que eu disse isso não, tá? Acho, assim, é só uma impressão minha. Eles eram crentes, falharam, feio, mas não vou assumir esse ponto que eles se perderam, não. Não mesmo. Não mesmo. Acho muito pelo contrário, que Deus os puniu para exemplo, não que eles tenham se perdido, tá? É só uma opinião, então não me coloca aí nesse bojo aí, até porque é Deus quem vai julgar essas coisas, a Bíblia não diz nada sobre isso, tá? Apenas que Deus os castigou ali e acabou, tá bem? Então, mentiram, a mentira entristece o Espírito de Deus. E mais,
Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5,19, disse: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não esfrieis o Espírito. Gente, às vezes a gente também não ouve o Espírito, né? Isso também entristece o Espírito. E são pecados contra o Espírito de Deus, que o crente infelizmente comete. Mas eu estou falando de blasfêmia contra o Espírito. O que é isso? Bom, muitas opiniões foram dadas ao longo dos séculos. Eu quero ler aqui um trechinho do livro O Espírito Santo, do Dr. Billy Graham. Ele escreve sobre esse assunto. O pior pecado que um ser humano pode cometer contra o Espírito Santo é blasfemar contra ele. A razão disto é clara: para este pecado não há perdão. Todos os outros pecados contra o Espírito Santo são cometidos por crentes. Podemos nos arrepender deles, receber o perdão e fazer um novo começo. Com a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Este pecado, chamado de o pecado imperdoável, é cometido por descrentes. Os inimigos de Jesus, quando o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Satanás, apesar de ele ter dito antes que os expulsava pelo poder do Espírito de Deus, cometeram pecado. Aqueles homens cometeram pecado. Jesus os fez grandes milagres, e eles dizendo que a fonte do poder de Jesus era Beelzebú, príncipe dos demônios. Eles atribuíram ao Espírito Santo de Deus, porque Jesus dizia que era isso que estava acontecendo, eles atribuíram ao Espírito Santo de Deus características satânicas. Algumas pessoas interpretaram essa blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado contra o Espírito Santo imperdoável, como o fato de rejeitar a Jesus como Salvador. Sim, de fato, a pessoa que não recebe a Cristo como Salvador, de fato, não tem jeito, não tem solução, né? Não tem solução. Eu me lembro que eu fui pastor alguns anos atrás na primeira igreja batista em Jardim Esperança, Cabo Frio. E lá, às quartas-feiras, no culto de quarta, nós nos dividíamos em grupos, jovens, senhores, senhoras, adolescentes, tal, para a oração. E quando esse período acabou, no final do culto, um dos líderes, meu amigo Cláudio Barreto, ele veio para mim e disse assim: Pastor Corel, lá na reunião dos jovens aconteceu um episódio interessante. Eu disse: o quê? E ele disse: fulano de tal, que não era crente, uma pessoa lá do bairro, Jardim Esperança, ele foi, levantou-se e pediu o seguinte pedido de oração: pessoal, orem por mim, para que Deus me perdoe por eu não ter aceito Jesus ainda como meu Salvador. E eu disse: uau, e o que você respondeu? Ele não responde nada. Vamos orar por ele, para que Deus o abençoe. Excelente, excelente, excelente. Eu disse: excelente. Gente, de fato, adianta a gente pedir a Deus: Senhor, perdoa fulano porque não aceitou Jesus como seu Salvador? Não, Deus não vai ouvir essa oração. É aquela oração que não faz sentido. Não faz sentido. Não há perdão para quem rejeita Cristo como Salvador. Não há. Mas olha, nesse texto de Mateus, a blasfêmia contra o Espírito, pode até ser que isso esteja um pouco aqui implicado, mas não acho que é isso exatamente. Acho que esse texto está dizendo mais do que isso. É por isso que eu percebo que ele concorda com o Billy Graham nisso aí, que é o ímpio, o descrente que comete. O fato do crente, e eu já tenho encontrado crente dizendo: pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu digo assim: olha, só o fato de você estar pesaroso disso, provavelmente você não pecou. Você pode ter entristecido o Espírito Santo por outros motivos, mas não a blasfêmia do Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios 12, ninguém pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Não faz sentido. O crente
mas isso faz sentido para o ímpio, como no caso aqueles fariseus, né? Ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Então, o que eu acho que está envolvido aqui, na minha leitura, é muito mais do que a questão de rejeitar a Cristo, mas de fato, ele atribuir ao Espírito de Deus características satânicas. Isso sim, essa é uma questão grave, gravíssima, e que Jesus então encerra esse texto dizendo que não haveria perdão para essas pessoas. É aqui que a gente vai ficando, vou botar uma vírgula aqui na nossa conversa e espero que tenha ajudado. Comente aí, dê a sua opinião, faça perguntas e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.